dessa vez para celebrarmos um clássico do rock brasileiro, Fruto Proibido, que completa 50 anos este mês. E para brilhantar essa noite maravilhosa, senhoras e senhores, eu tenho aqui o prazer e a honra de bater um papo com meu querido Luiz Carlini. Seja muito bem-vindo, Carlini. Obrigado. Obrigado. Palmas para o Carlini, que ele merece. Obrigado. Obrigado, Romero. Obrigado, Sal. Obrigado, Zeca Jagger, por me receberem. Obrigado pelo convite. Acho que é a segunda vez que eu participo do... Segunda. Né? O que me deixa muito orgulhoso. A mim também, pô. É um prazer falar sobre música, sobre rock, sobre o que está acontecendo. Muito bom. Vamos lá. Um brinde ao Fruto Proibido aos 50 anos. Alô, Coca-Cola e Jack Daniels, patrocina nós. Olha aí, ó. Descasso na mão. Carlini, eu tô Primeira aqui... pergunta. Romero, Romero, você tem 2 vinis aí desse? Carlini, você me obriga a ter 2, porque é o seguinte... Você quer vender um? Quer vender um para mim? Depende. Se me vende um, eu autografo o outro. Pronto. Claro, cara, claro. Não, te dou um se você não... Esse é o primeira edição, né? Que vinha com esse selinho aqui, né? Esse selinho, E era aquele selo lindo da Som Livre, né? Eu acho tão bonito, né? É meio Vértigo, né? Assim. Demais. E esse aqui é o segunda edição, que é com o selo... É o selo feio da Som Livre, né? Vamos combinar que esse selo azul aqui não era das coisas mais inspiradas da vida, né? Então eu tenho 2. E ainda tenho... Porque assim, eu acho, Carline, que esse disco é completo com um EP. Tem que ter o EP. A cara do Carlini. Olha, veja bem, Sal. Isso aí, na época... Quem gosta de vinil, como nós 4, com certeza. Sim. Nós tínhamos as versões singles, né? Que eram os disquinhos e tal. Que eu acho isso daí o lado romântico do colecionador, da música e tal, porque você conseguia vender um single, você vendia uma música para uma pessoa. Sem dúvida. Tinha o lado B. Chegou até a ter... Desculpa, eu estou comendo amendoim aqui. É que assim... Chegou a ser singles que tinha a mesma música dos dois lados. Eles estavam vendendo só uma música para o consumidor. Vendia em loja isso daí. Vendia na América, vendia na Europa, no Brasil teve essas versões também. Então, nós tivemos alguns, assim, pequenos. Eu acho muito legal o que você me mostrou. Mas você falou o quê? Que aquele vinil tem que ser acompanhado desse... eu acho que sim. Outro, né? Não, porque o EP... Ele vem... Tem Ovelha Negra, mas o Lá Vou Eu, que foi um puta hit, né? O Status e o Caçador de Aventuras saem aqui, não saem no LP, então tem que ter. Exato. Tem que ter. O meu fica encartado, inclusive. Eu sou tarado com esse disco e tudo, né? Tem um CD também, tudo o que tiver, eu só não tenho cassete. Eu tenho algumas versões, assim, por exemplo, já que você falou do CD, assim, o CD oficial do disco é uma versão íntegra. Depois saiu um CD... Foi lançado, acho que pela EMI e tal, alguma coisa, quando o Roberto de Carvalho levou as coisas para lá. Aí saiu um CD com uma série de informações erradas nas capas, saiu o nome dele e tal. Ele nem existia na época desse disco. Pois é. Eram outras fotos, outras, sei lá, eu não sei o que aconteceu ali. Saiu até uma... Foi aquela versão rosa, aquele vinil em rosa? Foi aquela versão do vinil em rosa, né? Sim, em CD, né, Zeca? Aí... Não, teve um vinil que saiu rosa, a edição comemorativa. Sim, a gente está falando desse aí, desde o começo. Mas então, a versão em CD, uma das versões da EMI, tem uma série de informações erradas, fotos erradas, não é nada daquilo. Teve uma masterização ali comprometedora, acabaram abaixando o solo de Ovelha Negra, fazendo umas truques lá. Uma coisa que eu nem reclamei, porque foda-se. Mas o vinilzão é o canal. Sem dúvida, sem dúvida. Carline, que alegria ter você aqui com a gente mais uma vez, celebrar os 50 anos do Fruto Proibido, né? Eu queria voltar ali, né, como para usar um clichê, voltar no tempo, para te perguntar aqui para essa celebração, como nasceu essa parceria sua com a Rita? Como vocês chegaram à formação da Tutti Frutti e o que levou à concepção
do Fruto Proibido? Você perguntou um monte de coisas. Eu sou assim, eu sou ariano. É uma história, assim, entendeu? Dia 31 de agosto próximo, eu faço 73 anos. Eu conheci a Rita Lee, eu tinha 12. Nossa. Entre 11 e 12, ela tinha 16 para 17. Foi o começo da história. Eu moro no bairro da Pompeia, onde eu nasci. Eu moro até hoje, quer dizer, eu fiquei 10 anos fora e tal, mas assim, aqui a base, no bairro que é o berço do rock aqui do Brasil. Os meus vizinhos eram os Mutantes, né? A casa ao lado da minha casa. E na esquina, o Made in Brasil. Eu nasci no ninho do rock, né, cara? Sim. Isso aqui é vizinhança, né? Oi? Isso aqui é vizinhança, né? Isso aqui é vizinhança. Então, por isso que a Pompeia tem o título de berço do rock, que eu acho justo. Sim. É a década de 60, assim, meados de 60, 65, 66, 67. E aí, eu conheci a Rita e tal. Eu conheci os Mutantes quando não chamavam os Mutantes ainda, entendeu? Eles viriam a ser os Mutantes. Aí eram os 6, eram outras formações, antes tem até um disco lançado e tal. E aí a Rita começava a frequentar. A Rita nunca morou na Pompeia, ela vinha aqui por causa do Sérgio e do Arnaldo, que eram os irmãos, meus vizinhos. E aí, pô, a gente ficou amigo e tal, anos juntos, eu andava junto com os Mutantes e tal, ia nos shows, enfim, participava. Isso aí foi a essência da minha carreira, assim, sabe? Ter começado com uma banda tão importante como Vizinho, cara. Pô, isso aí é ser abençoado, né, cara? Então, sim. O Sérgio Dias é o cara, pô, que me estimulou, que me contaminou, que eu vi um guitarrista, assim, que ele viria a ser o grande Sérgio Dias desde molecão e tal, sabe? Enfim. Aí, respondendo isso, como que eu cheguei na Rita, como aconteceu a coisa, como virou o Tutti Frutti, o início é isso aí. Depois eu comecei a compor e montei uma banda que chamava-se Lisergia, que é por causa dos ácidos lisérgicos, né? Uhum. Que eu tomava muito, que eu adorava. É a fase lisérgica do começo dos anos 60, 70, 1970, 71, aquela fase do rock progressivo, do Yes, do Emerson, Lake and Palmer, do Pink Floyd, do Genesis e tal. Essa fase do rock internacional, ela afetou bastante o Brasil. A gente tinha uma cena de rock progressivo bem forte aqui em São Paulo, sabe? Das bandas que tocavam e tal. Quando começou Som Nosso de Cada Dia e tal, como tinha o Terço no Rio de Janeiro também, que, né, passeava por esse segmento assim, progressivo e tal. E aí a minha banda chamava-se Lisergia por causa disso daí. Eu comecei a compor quando eu comecei a tocar. E então, a gente era amigo da Rita e tal. Quando a Rita saiu dos Mutantes e fez aquela dupla com a Lúcia Tannenbaum, depois eles queriam fazer uma banda e tal, nós éramos muito próximos e tal, meio a bola da vez, assim, a banda dos nossos amigos aqui, o Lisergia virou o Tutti Frutti. Isso responde, acho que parcialmente, tudo que você me perguntou, assim, que era muita coisa. Não, mas respondeu tudinho, foi isso aí. Como a parceria surgiu a partir daí, vocês se conheceram, depois surgiu a parceria, chegaram à formação do Tutti Frutti. E o que levou à concepção do Fruto Proibido? Olha, o Fruto Proibido não é uma concepção, é uma evolução do que a gente vinha fazendo. Uhum. A gente começou a tocar juntos em 1973. O Tutti Frutti se juntou com a Rita Lee e tal, virou o Tutti Frutti. A gente ensaiava no Teatro Ruth Escobar, aqui em São Paulo, no Porão. Estreamos um show, chamava Tutti Frutti. Fomos batizados pelo teatrólogo Antônio Bivar, ele que batizou a banda de Tutti Frutti. Aí ficamos um mês em cartaz, fazendo os shows. Aí fomos para o Rio de Janeiro, fizemos o show no Teatro Teresa Raquel. Isso aí em 1973, cara. Eu acho que tem alguém de vocês eu não devia ter nascido. Tal. Romero? Eu já era o adolescente dessa época. O Romero é o nosso menino do grupo. O Romero não era nascido. Não. Então, não. Aí esse é o começo da história. Aí nós fizemos um primeiro disco que não saiu, não foi
publicado por desentendimentos da Rita Lee com a gravadora, com a Philips na época e tal. Aí o primeiro disco oficial, então, que se lançou da Rita Lee, Tutti Frutti, é o disco Atrás do Porto Tem uma Cidade, o disco que tem Ovelha Negra, esses clássicos aí. E o segundo disco... Ovelha Negra. Ovelha Negra. Ovelha Negra é do Fruto. Ovelha Negra do Fruto. Ovelha Negra é do disco Atrás do Porto Tem uma Cidade. Olha só. Antes do disco Cor-de-Rosa. Aí depois desse disco, porque ele deslanchou, começou a pegar, né? O Rita Lee Tutti Frutti e tal, foi bem. Aí veio o disco Fruto Proibido, que aí a Lúcia Tannenbaum já não estava mais na banda, já teve modificações, mudou um baterista, entrou Franklin Paulino, entraram uns backing vocals, entrou um tecladista, a banda cresceu, evoluiu. Então, por isso que eu digo que o Fruto Proibido é uma evolução do começo do Rita Lee Tutti Frutti.